Beyoncé Giselle Knowles Carter. Finalmente. Em 2017, eu acho que boa parte do mundo civilizado e a maioria das pessoas que gostam de música ficaram indignados com o que aconteceu. Até a Adele, que foi a premiada, ficou indignada com a decisão de quem votou, porque todo mundo sabia que o álbum do ano de 2016 era Lemonade. Um álbum disruptivo, um álbum revolucionário, um álbum que quebra diversos paradigmas, um álbum que tem a coragem de expor a sensibilidade da Beyoncé, expor a traição do Jay-Z, de dizer com todas as letras que era a Beyoncé que pagava as putas que o marido dela comia. Sim, eu sei. Não são termos bonitos, eu sei que algumas pessoas mais sensíveis ficaram chocadas com essa fala, mas a Beyoncé podia falar aquilo, podia usar aquele discurso. É uma pena que um dos álbuns mais fantásticos da história da música não recebeu a honraria de álbum do ano. Mas o tempo passou e o Cowboy Carter não é apenas uma reparação histórica em relação ao que aconteceu em Lemonade, mas como eu disse 9 meses antes, e eu tenho orgulho de dizer que eu cantei essa bola com muita antecedência, Cowboy Carter é uma reparação histórica para o povo preto em relação à música country. Isso é muito importante, isso é emblemático, isso é simbólico. Nós testemunhamos no Grammy de ontem à noite, premiação longuíssima, terminou quase perto das 2 da manhã, mas nós testemunhamos a história sendo escrita. Não é todo dia que a gente vê isso. Eu insisto, eu faço jornalismo, eu faço cobertura de tecnologia, eu escrevo histórias porque eu amo ser testemunha ocular da história. E ter a aula de história que nós tivemos ontem no Grammy Awards é algo que traz a satisfação genuína para qualquer pessoa que ama música e que ama os contextos sendo construídos diante dos nossos olhos. Particularmente, eu não acreditei que seria possível. Eu sabia que Cowboy Carter seria indicado ao álbum do ano, tanto que eu gravei aquele vídeo 9 meses antes, onde eu afirmei logo no começo do vídeo que era um álbum para ser indicado a álbum do ano, melhor álbum country. Mas no fundo, eu não acreditava que a academia de gravação ou o coletivo dos 13 mil membros, isso foi enfatizado por diversas vezes ontem na premiação, que os 13 mil membros estariam tão propensos a escolher Cowboy Carter como álbum do ano e como melhor álbum de country. O que é muito importante. É uma resposta emblemática que o Grammy dá para o sistema. Porque, para quem não sabe, e eu vou recapitular esse aspecto da narrativa, várias rádios country estavam se recusando a tocar Cowboy Carter ou as músicas desse álbum, porque os proprietários das rádios, os programadores, os apresentadores, não consideravam a Beyoncé como uma artista digna de tocar ali, porque ela era do hip hop, do R&B, do pop. Acho engraçado que quando a Taylor Swift começou, e ela começou no country e fez a transição para o pop, claro que teve toda a polêmica, muitas pessoas acharam que a Taylor Swift se aproveitou de um estilo para ir para outro, muita gente achou que ela estava fazendo caça-níquel, a transição de caça-níquel, mas ninguém impediu que a transição acontecesse. Todo mundo sabia que Cowboy Carter era um álbum conceitual. Ele estava dentro de uma linguagem auditiva ou de uma linguagem sonora, que é mais adequado para falar no vídeo, que começou com Renaissance. É uma nova era. E isso porque Renaissance já havia sido um tanto quanto criticado por ser um álbum de música eletrônica, algo que não combinava muito com a Beyoncé. E é curioso como ela fala sobre isso, quando ela sobe ao palco para fazer o discurso dela em agradecimento ao vencer o álbum do ano, e ela fala mais ou menos sobre o assunto, que nós, em tudo, nós estabelecemos estereótipos, nós colocamos rótulos, nós classificamos pessoas, estilos musicais em gêneros. Num mundo tão diverso, num mundo tão diferente, num mundo em transformação, rotular pessoas
rotular a arte, rotular a música é limitar o que nós estamos ouvindo, testemunhando e limitar as pessoas que estão executando e construindo essa arte diante dos nossos olhos. Até parece que é um sistema previamente ajustado e um sistema que, curiosamente, afeta de forma mais direta a Beyoncé do que, por exemplo, a Taylor Swift, porque a transição do country para o pop não foi tão polêmica quanto o flerte de Beyoncé, que é uma artista de R&B e hip hop e música preta, para o country, que, tal e como eu falei no vídeo lá de abril de 2024, o country tem origem no coletivo preto. É só pesquisar a história da origem do banjo e como ele se desenvolveu como instrumento, como essa sonoridade se desenvolveu nos Estados Unidos e como rolou sim uma apropriação histórica do country em relação aos outros grupos étnicos norte-americanos. A batalha da Beyoncé foi gigantesca e por isso, também por isso, a conquista dela no Grammy é algo histórico. É claro que Beyoncé não esqueceu de suas origens, porque assim como aconteceu em Renaissance, Cowboy Carter fala do começo dela como artista, de como ela tentou fazer música country enquanto criança, mas isso não foi permitido porque não haviam os espaços. E no agradecimento desse prêmio de álbum do ano, ela vai lá buscar a Linda Mattel, que está viva e foi a primeira grande artista negra a gravar e ter alguma relevância e sucesso como cantora de música country. Lembrando sempre que apenas 4 músicas gravadas por mulheres pretas alcançaram o Hot 100 de country da Billboard ao longo da história. Beyoncé quebra essa barreira, quebra esse recorde e faz a referência ao passado de forma emblemática, porque eu sempre digo que se não fosse Aretha Franklin e Tina Turner, não existiria uma Beyoncé. E ela sabe disso. O reconhecimento da importância histórica desses artistas em relação à artista que nós vemos hoje, consagrada, uma das mais poderosas da indústria musical, a mais poderosa da música hoje, porque está sempre se reinventando, está sempre apresentando algo novo, está sempre desafiando o sistema e continua no mainstream, continua vencendo. Então, a própria Beyoncé sabe que sem essas referências, sem esses contextos históricos, ela jamais alcançaria o que ela alcançou ontem e ao longo da carreira. Então é incrível ver uma artista tendo essa generosidade, esse reconhecimento, não só com quem veio, mas por quem está por vir. Aliás, você já parou para perceber, para pensar, não sei se você está pensando ainda enquanto assiste esse vídeo, que outros artistas negros com essa referência da Beyoncé estão surgindo? Eu não sei se vou falar o nome certo, o Shabo Z, vocês vão ver o nome na tela e a foto dele. Ele estava indicado ao artista revelação. Outro ponto de polêmica, quando Post Malone, que flutua em diferentes gêneros, ele vai do trap pro pop, do pop pro country, quando ele decide gravar um disco de country, ninguém fala nada do nosso amigo Post Malone, que também estava indicado em algumas categorias do Grammy. Então, todo esse sistema que a Beyoncé está vencendo e que efetivamente derrubou uma porta a partir de agora com a vitória do Grammy, é um legado para o futuro. Insisto, eu acho ótimo que isso aconteça, porque nós estamos sendo testemunhas oculares da história. Nós estamos testemunhando a história sendo escrita diante dos nossos olhos, e que bom que nós estamos vivendo em um tempo onde temos uma artista do quilate da Beyoncé, com o talento dela, finalmente sendo reconhecida como artista do ano, com um álbum que dá ressignificado à música country, mais um estilo musical que foi usurpado, que teve apropriação cultural de um grupo étnico que não foi aquele que desenvolveu ou que criou esse estilo musical nos Estados Unidos. E eu espero que as pessoas não se atrevam, como eu vi em alguns comentários no Twitter, a dizer que a Beyoncé não mereceu dessa vez, porque ela enfrentou adversários no álbum do ano que tiveram um ano até com mais relevância e visibilidade que ela. Por exemplo, Sabrina Carpenter, não apenas com um álbum
super divertido, dançante, com muita qualidade. O show dela no Grammy foi muito bom. Eu vou gravar um vídeo sobre os vencedores e os perdedores do Grammy 2025 e com certeza Sabrina Carpenter é uma das vencedoras. Agora, ninguém pode dizer que este álbum não era um dos melhores do ano. Charli XCX indicada merecidamente com um álbum mais voltado para dance music, um álbum despojado, seguindo a personalidade dela, que é totalmente porra louca, eu não ligo pra nada e pra ninguém. Billie Eilish sempre muito competente. Taylor Swift indicada com o The Partners of Poetry, muita gente criticando esse álbum porque ele lembra de novo Água de Salsicha. E aí, talvez a gente faça uma discussão mais ampla sobre isso, se Taylor Swift fez um mais do mesmo. Voltando para Billie Eilish, Birds of a Feather é uma baita faixa. Mais uma vez, ela e o Finneas, o irmão, fizeram um trabalho excepcional, com poucos recursos e muita criatividade. Então, Beyoncé fez por merecer conquistar esse prêmio, porque enfrentou, dentro do álbum do ano, uma concorrência de quilate, uma concorrência de qualidade, uma concorrência que faz jus ou que dá mérito para essa conquista. É triste ver nas redes sociais as pessoas afirmando que não merecia, nem ela merecia como álbum do ano e nem o Kendrick Lamar com os prêmios que conquistou. Foi incrível ver o Kendrick Lamar recebendo o prêmio das mãos de Diana Ross, que aliás está impecável aos 80 anos. Então, o Grammy Awards para Beyoncé foi algo emblemático e, por que não dizer, justo. Justo dentro desse contexto aplicado de que era o álbum com maior relevância dentro de um contexto histórico e, ao mesmo tempo, um álbum feito com extrema qualidade para enfrentar outros álbuns que foram muito bons e com uma ótima campanha em 2024. Aliás, também não podemos nos esquecer que Beyoncé quebra um recorde no Grammy 2025. Com as 11 indicações que ela teve na premiação desse ano, ela se torna a artista mais indicada da história. 99 indicações ao longo da sua carreira. E o Jay-Z levanta um ponto importante nesse aspecto. Como é que a Beyoncé, sendo a artista mais indicada de todos os tempos, só agora recebe o prêmio de álbum do ano? Ela poderia ter recebido antes. De novo, Lemonade é uma obra-prima. Se você não ouviu, vai lá e ouça. É uma obra-prima, é um manifesto para a mulher preta, é um manifesto para a mulher independente. E é um símbolo cultural para que outras mulheres viessem, não apenas as pretas, mas de todas as etnias. De novo, Sabrina Carpenter não teria a coragem de dizer que tem o direito de ser vadia, isso foi ela mesma que disse, se não existisse um Lemonade antes. E também podemos dizer que se não existisse, por exemplo, a Madonna no meio do caminho, não existiria um Lemonade. Se não existisse um Erótica da Madonna, não existisse um Justify My Love, o Lemonade talvez não existisse. Se não existisse um Single Ladies no meio do caminho, um dos maiores singles da história, talvez o Lemonade não viesse. Se não existisse Run the World, enfim, tantas faixas, tantos trabalhos bem feitos que Beyoncé, Knowles Carter fez e entregou para o mundo, talvez o Cowboy Carter não fosse tão reconhecido como finalmente foi dessa vez. Finalmente, Beyoncé Giselle Knowles Carter tem um Grammy de álbum do ano para chamar de seu. Finalmente foi feita justiça. Finalmente, o Grammy, que agora está tão diverso que conseguiu trazer de volta o The Weeknd, que 4 anos atrás tinha boicotado a premiação, porque, de forma muito injusta, o espetacular álbum After Hours não recebeu nenhuma indicação para o Grammy de 2020. Então, esse Grammy diverso, esse Grammy que tem a coragem de premiar a Chappell Roan como uma artista trans e que consegue entregar um trabalho de qualidade, que tem a coragem de entregar para o Kendrick Lamar alguns dos prêmios mais importantes e que finalmente faz justiça ao entregar para Beyoncé o prêmio de álbum do ano, esse Grammy Awards entra para a história por finalmente colocar no panteão da música uma das artistas mais inovadoras, espetaculares e influentes da história.